Olá, família amada, sejam todos bem-vindos para a nossa parte 2 da nossa série Vida com Deus aqui no GSDev. Esse espaço abençoado onde nós partilhamos a palavra do Senhor de forma prática. Meu nome é Elmer Gaspar, para quem não me conhece, e como disse anteriormente, essa é a parte 2 da nossa série Vida com Deus. Eu estou no mesmo cenário com a mesma roupa porque nós gravamos os vídeos. Para quem está a ouvir o áudio talvez não faça muito sentido, mas para quem está a ver o vídeo, nós gravamos sempre em sequência para manter o mesmo fio lógico, ok? Vamos então avançar para o texto de hoje. Salmos 63:1. Salmos 63:1, a palavra diz assim: ó Deus, Tu és meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Eu gostaria de dividir esse versículo em 3 partes essenciais. A primeira é a declaração do salmista: ó Deus, Tu és meu Deus. Ele começa a declarar dessa forma porque ele percebe que tem Deus como sua propriedade, ok? Quando ele diz Tu és meu Deus, não é como se ele estivesse a dizer Deus é um elemento físico com o qual eu posso me apropriar, mas é como se ele estivesse a dizer eu tomo posse do Deus que eu tenho porque ele é real na minha vida. Então essa declaração que ele faz vai expressar a tamanha percepção que ele tem do quanto ele pertence a Deus e o quanto Deus também lhe pertence como seu Senhor. Então não é que ele seja dono de Deus, mas que de alguma forma ele entendeu que ele tem Deus na vida dele, da cabeça aos pés até a última ponta do seu fio de cabelo. A outra declaração importante que ele faz aqui é: de madrugada te buscarei. E aqui tudo que nós vamos ler mais para baixo não é nada mais, nada menos do que a consequência desse entendimento profundo que o salmista teve de que Deus é Deus dele. Porque quem tem Deus como seu Deus, como dono da sua vida, ele vai fazer exatamente o que o salmista faz. Busca de madrugada, a alma tem sede de Deus e o corpo, a carne dele, deseja a Deus como terra seca. O que é que nós estamos a entender aqui nesse versículo bíblico? Que quando nós, aqui já falando de um problema que às vezes acontece, quando nós não entendemos o Deus a quem servimos, não conhecemos o Deus a quem servimos, nós teremos grande dificuldade de buscá-lo na intensidade correta, porque o fraco conhecimento que nós temos de Deus nos transborda para um fraco devocional, para uma fraca vida de busca constante por Deus. Exatamente isso que eu estou aqui a dizer. Então, quando eu entendo Deus da forma certa e percebo a dimensão do Deus que eu tenho, a partir daí eu começo a buscar Deus da forma certa. O meu corpo, a minha carne deseja por Deus, a minha alma anseia. Logo, a solução prática para um problema como esse, imagina que você seja crente e perceba que tem aqui um grande problema, não estás a buscar Deus com a intensidade, sabe? Se pudéssemos dar um subtema para esse ensino de Deus é buscando Deus, porque o nosso tema maior é vida com Deus. Para que possamos ter uma vida intensa de buscar Deus, primeiro temos que entender quem é Deus. Porque se eu não entendo o que busco, eu não busco com a propriedade, com a força e com a intensidade certa. O homem, quando se apaixona e consegue perceber a mulher pelo qual ele se apaixonou, ele sabe o nível de intensidade que ele precisa imprimir e o nível de sacrifício que ele precisa fazer para conseguir conquistar aquela mulher, dependendo da dimensão da mulher que ele se apaixonou. Consegue perceber isso, né? Então, é sobre isso que a gente está aqui a falar. Quanto mais nós entendermos a grandiosidade, o poder, a sublimidade do nosso Deus, mais nós vamos entender o quanto precisamos nos esforçar para buscá-lo, porque não se trata simplesmente de sentar nas nossas camas e Deus vai descer. Não, precisa haver um desejo, um interesse, e esse interesse só nasce quando eu me relaciono com Deus. Logo, a nossa oração, a forma, a solução, a forma como cada um de nós precisa ir atrás de Deus para encontrar então esse desejo ardente e buscá-lo de forma furtiva, de forma desejada e apaixonada, é conhecendo o Deus a quem pertencemos, ok? É conhecendo o Deus a quem pertencemos. E esse ensino eu vou te dar hoje uma outra oração para fazer. Se no ensino anterior eu disse, começa a orar, Deus me ensina a te amar, agora você precisa começar a orar, Deus me ensina a te conhecer. Ou seja, Deus, eu quero te conhecer, sabe? Eu quero te conhecer. Quanto mais você orar, Deus, eu quero te conhecer, Deus, eu quero te conhecer, mais o teu desejo por Deus vai aumentar, porque Deus não vai só te dar resposta assim, pá. Quando você começa a orar, eu lembro-me quando comecei a orar, Deus, eu quero te conhecer, Deus, eu quero te conhecer. Tudo que acontecia eram momentos em que parece que Deus estava a me chamar para orar mais, para querer lhe conhecer mais. Deus não se apresentava, Deus parece que criava situações para que eu tivesse muito mais desejo de lhe conhecer. E é exatamente assim que acontece, ok? Então, provavelmente você seja alguém ou alguém que está aí a me ouvir, tem uma debilidade muito grande na sua vida com Deus. Não consegue ver na sua realidade alguém que
a alma tem sede de Deus, alguém que tem um desejo ardente por estar com Deus. É muito simples resolver isso. Basta que você mude a tua oração e comece a falar: Deus, eu quero te conhecer. E faça coisas que demonstrem que você quer conhecer Deus. Por exemplo, começar a orar mais, começar a ir à tua igreja, começar a meditar na palavra, começar a ouvir pregações, coisas que te trazem o conhecimento de Deus. Isso sempre vai nos ajudar. Então, não te esqueças, se você quer crescer em intensidade na busca por Deus, você precisa começar a orar para conhecer esse Deus, porque é o conhecimento de Deus que nos vai gerar um desejo ardente por um relacionamento profundo com Ele. Deus te abençoe e até o próximo episódio. Tamo juntos.